A Casa Macabra do Exército. Essa é uma história da residência clandestina que os militares brasileiros mantiveram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, nos anos 70. O História com Palavrão conta que o Exército Brasileiro usou esse imóvel na região serrana do Rio para torturar, para assassinar e até para estuprar dissidentes políticos. Pelo menos 22 pessoas foram mortas neste lugar. De acordo com as investigações, os corpos dos opositores mortos na casa eram cortados, colocados em sacos pretos e incinerados no forno da usina de cana-de-açúcar Cambaíba, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Notem que a milicada não brinca em serviço. Na Casa dos Horrores Verde-Oliva, os crimes terminavam com ocultação de cadáveres. A existência da casa da rua Arthur Barbosa, número 668, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tornou-se pública porque Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse lugar macabro, denunciou seus algozes ainda durante a ditadura militar. Dona de uma memória privilegiada, ela conseguiu recordar detalhes do seu cativeiro em 1971. Depois de 8 anos presa no regime burgo-militar, ela voltou ao local da sua tortura e de estupro e, acompanhada de veículos da mídia, confrontou Mário Loders, o dono da casa. Diz ela: "Lembro de você, não tenho dúvidas, me forneceu chocolate na casa e mantinha relações cordiais com os meus torturadores." Antes de Mário Loders, a casa pertenceu ao seu pai, Ricardo Loders, preso por suspeita de ser espião nazi durante a Segunda Guerra. Vai vendo. Sim, senhora, a casa foi usada por nazis. Um relatório da década de 1940 cita Ricardo Loders como oficial nazi destacado no Brasil para orientar a milícia integralista. Olha a relação. Graças à memória e denúncia de Inês, um dos agentes do Exército, o sargento Antônio Vaneir Pinheiro Lima, vulgo Camarão, foi formalmente acusado de sequestro, cárcere privado e até de estupro. Apesar da lei da anistia, o TRF2 aceitou a acusação porque o crime de lesa humanidade é imprescritível. Entre os anos de 2011 e 2014, no âmbito das investigações da Comissão Nacional da Verdade, foram identificadas pelo menos 17 casas de morte pelo país. Esses centros clandestinos utilizados pelos agentes da ditadura estavam diretamente subordinados ao alto comando militar. Repito, a cúpula das Forças Armadas sempre tem as mãos manchadas de sangue. Em 2014, o nome de pelo menos 5 torturadores veio a público. A mais alta patente presente no local foi do coronel Ciro Etchegoyen, chefe do Centro de Informações do Exército. Apesar do horror, a história de vida de Inês foi maior que tudo isso. Em 1975, ainda presa política e ameaçada de morte, ela casou com seu antigo namorado e também preso político, Jarbas Marques, com quem trocava cartas e não via há mais de uma década. Em 2009, já com a saúde bem debilitada, Inês recebeu um prêmio e foi homenageada por Lula e por Dilma. Ela morreu em 2015 com 72 anos. Apesar dos horrores em Petrópolis, Inês é uma heroína e a sua história de vida merece um fio para além da Casa da Morte. Ela foi maior que os seus algozes. Isso deveria constar nos livros de história para que todas as crianças cresçam conhecendo o que são as Forças Armadas Brasileiras, uma instituição inútil, golpista, inepta, corrupta. A história do seu alto comando não pode ser contada sem mencionar esses bandidos, esses torturadores, esses assassinos fardados. Seus fantasmas hoje nos assombram nas urnas, nas portas dos quartéis, nas redes sociais, porque são cadáveres insepultos de um passado de impunidade e de violência. Esses canalhas morreram com os pés quentinhos, à beira das suas lareiras, cuidando dos seus netinhos, sem pagar pelos crimes que cometeram. A dor daqueles que sofreram nas suas casas de tortura é uma ferida aberta e purulenta que nos martiriza até hoje e ainda hoje. Enquanto houver um bandido fardado impune, não haverá democracia no Brasil. Justiça acima de tudo. A lei acima de todos.